Shabbat Shalom para todos. Deixa eu só me ajeitar aqui, irmãos. Nossos irmãos da internet, que a paz de Elohim possa alcançá-los. Estudar essa paraxá, nós estamos estudando a 7ª paraxá, Vayitse, e ele saiu. Ela se encontra em Bereshit, em Gênesis, no capítulo 28, do verso 10 até o capítulo 32, verso 2. Irmãos, essa paraxá, essa é maravilhosa. Hoje eu estudando, mais chorei do que estudei. De tão maravilhosa, irmãos. Porque a palavra é viva, ela vai falando ao nosso coração, ela vai ultrapassando aquilo que o limite humano não consegue atingir. E sei que o Eterno tem muito a nos falar nessa paraxá, falar ao nosso coração, ao meu, ao seu, e que o Eterno possa nos abençoar como Ele tem nos abençoado Shabat após Shabat. Eu sempre, quando eu vou começar o estudo, eu gosto de falar desse pequeno resumo da paraxá, porque às vezes a gente não aborda todos os assuntos que a paraxá tem para nos falar. Mas a gente começa com um relato aqui da saída de Jacó, de Yaakov, da casa do seu pai daquele momento, para a terra de Padã Arã, que era a terra do seu tio, que era irmão de Rebeca, sua mãe. E aqui você vai ver que o patriarca Abraão, depois o patriarca Isaac, agora o patriarca Jacó, e o livro de Bereshit, ele dedica um tempo muito maior na vida do patriarca Yaakov, pela sua importância, pelo aquilo que ele representa, pelas lutas que ele venceu, pelas lutas que representa também a que nós passamos, Jorge, que representa a luta que Israel vivencia no dia de hoje. O livro de Bereshit dedica porções maiores na vida de Yaakov. Abraão gerou Isaac, mas também gerou a Ismael. Ismael gerou Jacó, mas também gerou... Isaac gerou Jacó e também Esaú. E Jacó gerou os 12 patriarcas da tribo de Israel. E falar da vida de Jacó, irmãos, ao mesmo tempo que é muito, muito gratificante, muito proveitosa para as nossas vidas, ela se torna fácil porque é o que nós vivemos, é o que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nós não vemos aqui um super-herói, não vemos aqui um homem inatingível, não vemos aqui um homem sobrenatural, não vemos aqui um homem que não possui as mesmas fraquezas e dificuldades que nós enfrentamos, não vemos na vida dele ações sobrenaturais na vida de Yaakov, como foi na vida de Moisés, por exemplo. Você vê que Elohim falava por ele por sonhos, que fala conosco aqui diariamente. Você vê que Jacó era um homem muito semelhante a nós, Jorge, muito semelhante, não que os outros não fossem, mas a gente consegue encontrar muitas características em Jacó que nós possuímos, como também nos outros profetas. Então essa paraxá começa a falar da responsabilidade, agora está sobre a vida de Jacó, sobre a vida de Yaakov, a responsabilidade da continuidade da descendência espiritual. E Jacó sai da terra dos seus pais e volta para uma terra onde Elohim falou que não poderia retornar. Mas naquele momento ali, Elohim estava dando oportunidade para que Jacó voltasse. E ele sai e volta lá para a terra de Rebeca. E ali ele conhece Raquel. Depois que ele conhece Raquel, ele é apresentado ao pai de Raquel, que é Labão, onde ele faz um compromisso ali de 7 anos trabalhar pela sua mulher Raquel, que ele tanto amava. Depois ele trabalha mais 7 anos, por causa que Labão o enganou com a intenção financeira, né? Enganou Yaakov para que ele trabalhasse mais 7 anos pela outra filha. E ele permanece ali durante 20 anos, e após esses 20 anos, ele volta para a promessa que Elohim tinha feito a ele, de voltar para a terra de seu pai Abraão, e ali dá a continuidade da vida de Yaakov.
Ou seja, irmãos, essa paraxá tem muito para falar conosco. Mas eu queria atentar aqui a 3 pontos nessa paraxá. Que eu acho que é muito importante para as nossas vidas. A gente atentar nesse roteiro, pastora Sandra. Para eu conseguir chegar no fim, irmãos, que a Eterno me mostrou, que eu fiquei maravilhado, eu entendi muita coisa para a minha vida, e eu creio que os irmãos também entenderão. Antes de falar desse primeiro ponto, desses 3 pontos, eu vou citar o primeiro, eu gostaria de falar sobre o nome de Jacó. O cristianismo traduz o nome de Jacó, Jorge, como enganador. Esse não é o contexto judaico e esse não é o contexto bíblico. Nós também já ensinamos aqui outras vezes, pela nossa pequena estrutura, que no dia a dia nós vamos alcançando um entendimento melhor, mas o significado do nome de Jacó não é enganador. Jacó significa calcanhar. Esse é o significado do nome Jacó, calcanhar. Por que eu estou começando a falar acerca do nome? Irmão, quando a Torá ela descreve o nome da pessoa, ela não coloca ali por não existir sentido. Pelo contrário, ela descreve o nome da pessoa para dizer o que ela realmente representa, o que está na essência dela. E eu quero começar a paraxá ensinando acerca do nome de Jacó, Yaakov em hebraico, para que a gente entenda e perceba que o nome tem o verdadeiro significado da essência de Jacó. Por que ele recebe esse nome? Se você for lá em Gênesis no capítulo 25, vai lá comigo. Grava isso, hein? O nome mostra a essência do ser humano. O nome mostra a essência do ser humano. Não me chame de Chiquinho mais depois desse estudo, tá? Nem sei o que significa Chiquinho. Tô brincando. Hã? Midian. Midian tem um significado espiritual, eu não sei. Capítulo 25, verso 19. Você vai ver por que colocaram o nome de Yaakov. 19. Diz assim: são essas gerações de Isaque, filhos de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Eterno por sua mulher, porque ela era estéril. O Eterno ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Eterno. O Eterno lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Yaakov. Yaakov significa calcanhar. Ela deriva da palavra calcanhar. A palavra em hebraico calcanhar quer dizer Yekev. Yekev. A diferença da palavra Yaakov para a palavra Ekev em hebraico é o acréscimo do Yud no início da palavra. É o acréscimo do Yud no início da palavra. O cristianismo adota o nome, entende que o nome de Jacó é enganador devido a um contexto que é dado a Esaú, que Esaú dá a Jacó, e que o cristianismo adotou. Se você for em Gênesis capítulo 27, você vai ver por que o cristianismo entende Jacó como enganador. Verso 35 do capítulo 27 diz assim: respondeu Isaque: veio o teu irmão e com sutileza tomou a tua bênção. Disse Esaú: não se chama ele com razão Jacó, visto que já 2 vezes me enganou? Qual é o nome da palavra enganar? Enganar quer dizer Yakeveni. Presta atenção. A palavra calcanhar quer dizer Ekev. Tanto a palavra Yaakov como a palavra enganar, ela deriva do mesmo contexto calcanhar, do mesmo termo calcanhar. Na palavra Jacó, como eu disse antes, a diferença entre Jacó e Yaakov e Ekev
é o acréscimo do Yud no início. A diferença da palavra enganar, que em hebraico é akveni, é o acréscimo do Yud no início e do Nu e do Yud no final. Deu para entender a diferença? A diferença de Yaakov é o Yud no início. A diferença da palavra akveni, que é enganar, é o Yud no início, o Nun e o Yud no final. Ou seja, as duas palavras, elas derivam do contexto do termo calcanhar. Porém, o significado do nome de Yaakov é calcanhar. Não esqueçam, tiram dessa concepção a questão de enganador. Isso é uma questão do cristianismo, isso é uma questão... Esaú fez ali como eu posso dizer, uma comparação com a origem, com a raiz do seu nome, simplesmente isso. Como oliveira, você está vendo que deriva das oliveiras, e do ribeiro, aí por diante. Vários nomes nossos possuem alguma origem em algum outro termo. Por que eu estou falando sobre o nome de Yaakov, irmãos? Porque eu falei no início que o nome ele mostra a essência do ser humano. E aqui não é diferente do nome de Yaakov. Essa semana me perguntaram assim, Francisco, por que teu nome é Francisco? Falaram Chiquinho, né? Por que seu nome é Chiquinho? Eu falei, meu nome é Francisco. Por que meu nome é Francisco? Porque alguns meses antes de eu nascer, o meu avô faleceu e o nome dele era Francisco. Minha mãe queria colocar Leonardo antes dele morrer. Como ele morreu, aí ficou Francisco Leonardo. Ou seja, a origem do meu nome vem por causa do meu avô. Quando colocaram o nome de Yaakov, a origem dele é o significado da sua saída do ventre da sua mãe, que estava apegado ao calcanhar de seu irmão Esaú. E dessa raiz ele tirou esse nome. Mas, irmão, quando perguntam acerca do meu nome, eu respondo essa questão do meu avô. E quando perguntavam a Jacó, por que o seu nome é calcanhar? Deriva do termo calcanhar. Por que esse significado? Dizia o quê? Que eu saí segurando o calcanhar do meu irmão. O que isso simboliza, irmão, para a região, para o período que Yaakov vivia? Simbolizava que ele serviria ao mais velho, Esaú. Ele seria o segundo, ele não seria o primogênito. Ou seja, toda a porção dobrada que depois a Torá veio enfatizar, toda a autoridade estabelecida na família, toda a bênção espiritual estava sobre o primogênito. Simbolizava que Jacó, naquele momento, ele era de segundo plano. Ele representava aquele que estava não na prioridade, não aquele que tinha a primazia espiritual. Aquilo significa, irmãos, uma essência que Jacó tinha e que nós temos e que nós precisamos vencê-la. Eu vou falar um pouco mais à frente para você entender. Eu quero te mostrar que a característica do nome de Yaakov, calcanhar, representa naquele momento uma essência que Jacó possuía. Segura isso, guarda isso comigo. Oi? Então tá bom, tá calada, pastor, tô calado. Aí, irmãos, oi? Vocês estão falando? A pergunta? Então tá. O primeiro ponto que eu quero que você pegue nessa parte, guarda essa questão do calcanhar, guarda essa questão da essência do nome, guarda isso na vida de Jacó. Agora eu quero entrar no primeiro ponto que nós precisamos observar, para que a gente entenda um pouco mais dessa paraxá. Quando a gente olha a vida de Yaakov, você vai ver que Jacó, ele tem aqui, irmãos, algo que é a referência para ele. Algo que estabelece a direção da sua vida. Algo que o direciona, algo que o inspira. Algo que faz com que todas as outras coisas sejam secundárias. Não seja a primazia da sua vida. E Jacó segue essa linha. Abraão seguiu essa linha. Isaac seguiu essa linha. Os profetas seguiram essa linha. Israel segue essa linha. E nós precisamos seguir a mesma linha. Precisamos ter a mesma referência. Quando Jacó ele passa por toda a situação que está descrita nessa paraxá, a primeira referência que Yaakov tem para a sua vida são as promessas de Elohim sobre a vida dele. Assim é comigo e com você, irmãos. A primeira referência que eu e você precisamos ter é a referência da promessa que Elohim tem para cada um de nós. Guarda isso que você vai entender isso um pouco mais à frente. Precisamos ter as promessas de Elohim. Eu vou te mostrar essa referência na vida, não somente dele, mas na vida dos patriarcas e na vida das matriarcas. Se você olhar aqui, em Gênesis no capítulo 27,
Vai comigo no verso 1. Irmãos, quando Rebeca aqui, a gente vai ler muito o texto das paraxás, tá? Eu vou pegar um pouquinho da paraxá Telodot, um pouquinho da paraxá posterior, a paraxá Raí Sará. Vários pontos nós vamos falar aqui para que a gente entenda. No verso 1 do capítulo 27 diz assim: quando Isaac estava velho e os seus olhos se enfraqueciam de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: eis-me aqui. Disse-lhe o pai: agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. Faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca esteve escutando quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi o teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Eterno, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes de sua morte. Irmãos, quando a gente olha esse procedimento de Rebeca, alguém pode arrumar um pouquinho de água, por gentileza? Quando a gente olha esse procedimento de Rebeca, você percebe que a situação dela aqui, pastora Sandra, é muito complicada. Porque a gente está diante de uma cultura pela qual muitas de vocês mulheres e muitos de nós homens não conhecemos, que era uma cultura muito severa no respeito da mulher com seu marido. E aqui, Rebeca está diante de uma situação pela qual ela vai ter que contrariar uma decisão e um desejo de seu marido. E ela, de uma maneira muito sutil e muito sábia, faz isso para que ela não seja, de certa forma, até amaldiçoada. Não sei se Isaac faria isso, acredito que não. Mas ela faz de uma forma como que ela não ofendesse a autoridade do seu marido. Aí eu quero te parar aqui com você e que a gente fizesse uma análise. Por que Rebeca faz isso? Por que é uma situação tão difícil para ela, mas ela para e fala: não, eu preciso fazer. Eu preciso tomar essa posição, que eu estou vendo que Isaac está tomando uma decisão que não é favorável à vontade de Elohim. Em que Rebeca se apega, irmãos? Na promessa. Ela se apega e ela se toma como referência algo que Elohim já tinha dito a ela. E possivelmente ela deveria ter dito isso para Isaac. Com certeza ela falou isso para Isaac. Eu não sei o que a tradição judaica fala acerca disso. Mas possivelmente, por ter sido uma revelação dada a ela, Isaac deve ter esquecido. O homem tem essa facilidade, vamos dizer assim, ou dificuldade. Já estava idoso, mas naquele momento Rebeca lembra de uma promessa que Elohim fez a ela, no momento que ela estava em dificuldade no seu ventre. Quando Elohim falou: o maior servirá ao menor. O maior. Aí. Vamos ler então? Eu acho que eu falei certo. Você servirá ao menor. Vamos lá, o verso 23 do capítulo 25. O Eterno lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho, o maior, servirá ao mais moço, o menor. Ou seja, Rebeca pega essa promessa e ela toma aquilo ali como referência para a vida dela, Jorge. O maior é o mais velho, o primogênito. O primogênito servirá ao mais novo. Ou seja, nesse momento, Rebeca toma uma referência da promessa de Elohim para ela. E eu quero te mostrar que a situação dela não era fácil. Talvez seja mais fácil hoje para as mulheres falar: não, meu marido, você está errada, você está errado. Mas ela, naquele momento, de uma maneira que não ofendesse a autoridade de Isaac, faz com que a promessa de Elohim venha a ser estabelecida, venha a se cumprir. Mas eu quero mostrar, então, que aquela ali era referência para ela. Ela sabia: isso não pode ocorrer. Isaac não pode dar bênção sobre Esaú. Toda a autoridade.
É o Elohim dos céus, né? Que é o Elohim do marido dela, né? Amém. É isso, Retorno. Por isso que eu estou comentando que ela guardou isso no seu coração. A promessa foi a direção para que ela guiasse a história da sua vida, a história da sua família. E assim tem que ser conosco. Elohim tem... E o que eu falei? É isso que eu estou falando. Você falou não, parece. Não, a pastora está falando para que se cumprisse a vontade de Elohim. Mas eu quero te mostrar que você tem uma escolha. Elohim pode te prometer algo e você pode rejeitar aquilo ali, pastora Sandra. A dificuldade é a mesma. E a grande questão, Léo, é que havia uma situação difícil para ela e ela tomou a posição correta. Correta. Ela escolheu tomar a posição correta. Quando a gente visualiza que Rebeca amava mais Jacó e menos Esaú, parece que havia um ódio de Rebeca por Esaú. Mãe nenhuma sente ódio por filho. Nenhuma. Ela amava Esaú, tanto que quando ele casou com uma mulher não era egípcio, de Et, ela ficou com o coração amargurado. Por quê? Pelo amor que ela sentia o filho e pela posição que ele estava tomando no mundo. Era a promessa de Elohim. E assim tem que ser conosco, e eu quero te mostrar outro exemplo dos patriarcas. Aqui foi da matriarca, mas eu quero te mostrar do patriarca Abraão. Vai lá em Gênesis capítulo 25. Não, deixa eu ver onde que eu estou, acho que eu já pulei aqui. Gênesis 28. Hã? Então pronto, Jorge, isso que eu estou falando é uma situação muito difícil para ela. O Jorge está perguntando, e Esaú com a mãe? Porque ele ficou sabendo depois, e ele saberia, Rebeca sabia que ele ia identificar que esse conselho veio da mãe, veio de Rebeca. Você imagina o sentimento dela. Mas ela sabia que acima do sentimento do filho dela, acima do sentimento dela, era o cumprimento da vontade de Elohim, a promessa de Elohim era a referência. Eu não estou falando aqui que quando nós temos que tomar a referência, que é a vontade de Elohim, que as coisas serão fáceis. Pelo contrário, por causa do cumprimento da vontade de Elohim, serão muito mais difíceis do que se eu tomasse outra posição. Não pode sobrepor. Léo está falando que a minha vontade, o meu desejo e as decisões da minha vida não podem sobrepor a vontade de Elohim. Eu vou te mostrar o exemplo do patriarca Abraão. O que eu estou dizendo aqui, irmãos? Eu estou fazendo aqui uma introdução da nossa paraxá. Que os patriarcas, por que eles alcançaram o sucesso? Por que eles alcançaram a esperança da salvação? Esperavam um mundo vindouro, uma pátria celestial, porque eles tinham essa referência e tomaram essas decisões em favor da promessa de Elohim e não contra. Por isso que eu estou falando que a vida dos patriarcas não é aquela vida de super-herói, mas uma vida que nós vivemos. Não será diferente conosco se nós nos basearmos nas promessas de Elohim e delas fizermos as nossas. Não será diferente, pastora. Receberemos as promessas, seremos abençoados por Elohim, seremos abençoados fisicamente e espiritualmente, receberemos o mundo vindouro, receberemos a pátria celestial que tanto almejamos. Não será diferente. E eu estou fazendo a introdução da vida de Jacó. Por que Jacó obteve sucesso na sua vida? Porque ele se baseou nas promessas. Gênesis no capítulo 28, no verso 13. Você vai ver aqui que deixa eu ver se é o verso 13. Isso mesmo. Não é 28 não, irmãos. Eu escrevi errado. Acho que eu vou achar aqui. Espera aí rapidinho. Deixa eu só raciocinar aqui que eu vou achar onde está. Oi. Irmão Alberto, sua voz está saindo aqui. Não é não? Ah, do rádio da polícia. Poxa, eu ia imaginar um negócio. Aquela parte, irmãos, onde Abraão manda que o seu servo Eliezer vai buscar Isaac. Eu só estou querendo encontrar. Aqui é 23, capítulo 13. Versículo 13, isso.
Não, é 24, 13. Não, irmãos, olha só, do 24, verso 1, desculpa, 24, verso 1. Diz assim, ó, Gênesis 24, verso 1. Ora, Abraão já idoso e avançado em anos, o Eterno em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que governava tudo o que possuía, põe-te a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Eterno Elohim do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo, se a mulher não quiser seguir-me a essa terra, farei então tornar teu filho da terra onde saíste? Olha a resposta de Abraão. Respondeu-lhe Abraão, guarda-te, não fazeres tornar para lá meu filho. O Eterno Elohim do céu, que me tirou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, darei essa terra à tua descendência, ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes mulher de lar para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre desse juramento. Somente não faças para lá tornar a meu filho. Por que ele segue essa direção? E o que é mais interessante, pastor, é que aqui não tem uma oração como fez Balaão, que já sabia de uma ordem de Elohim e vai e pergunta novamente. Aqui não teve uma revelação espiritual sobre a vida de Abraão, mas ele já sabia da promessa que Elohim tinha feito e que para lá ele não podia retornar. Ele sabia que Isaque não poderia descer mais naquela terra, baseado na promessa. Ou seja, para que venhamos caminhar e obter a vitória, eu preciso seguir a promessa. Quando você visualiza Jacó, que logo depois que José passa anos no Egito e se torna o primeiro-ministro, e que ele Jacó descobre que seu filho está vivo, ele pensa em descer no Egito, ele teme. Lá no capítulo 26, se não me engano, 46, onde ele pensa em descer o Egito, Elohim fala com ele, não teme descer no Egito, porque eu te abençoarei e de lá te farei retornar. Ou seja, ele para e fala assim, opa, existe meu desejo de ver meu filho José, mas eu preciso parar porque existe uma promessa de Elohim que diz que eu habitaria nessa terra. Naquele momento ele segue a referência da promessa. Irmãos, eu posso citar aqui vários exemplos. Eu posso falar de Isaque, que também seguiu a promessa. Eu posso falar aqui de Jacó, e eu vou falar de Jacó, que eu preciso falar dele, porque aqui é o nosso estudo da nossa paraxá. Volta lá em Gênesis, no capítulo 28. Você vai ver que Jacó, ele seguia essa referência. Ele tinha esse ponto, ele tinha esse cumprimento na vida dele, que o fez ter sucesso. Quando eu falo ter sucesso, é ser vitorioso, que nós vamos entender um pouco mais na frente. Gênesis 28, agora 28 mesmo. No verso 13, diz assim, ó. Depois nós vamos ler essa passagem linda e maravilhosa aqui. Mas diz assim, ó, por cima dela, ou seja, da escada, da visão que Jacó teve, por cima dela estava o Eterno que lhe disse, eu sou o Eterno, o Elohim de Abraão, teu pai, o Elohim de Isaque. Essa terra em que estás deitado, eu o darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que tenho te dito. Ou seja, nesse momento o Elohim faz uma promessa que ele desceria a Padã-Arã, que lá o Elohim o abençoaria, e que de lá Elohim o resgataria e que ele retornaria para aquela terra. A partir desse momento, você vai ver que a vida de Jacó, ela é totalmente baseada nesse contexto, nesse objetivo. O objetivo da sua vida não está de obter riqueza e viver naquela cidade de Padã-Arã. O objetivo da sua vida não estava de formar simplesmente uma família, mas o objetivo da sua vida estava em dar uma descendência e fazer com que a promessa de Elohim se cumpra na vida dele. E ele segue esses parâmetros. Se você olhar a resposta dele, olha o que ele fala. A instrução já foi dada, simples ela. Despertando Jacó do seu sono,
disse: na verdade, o Eterno está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Elohim. Esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou aquele lugar de Betel, porém o nome daquela cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto dizendo: se Elohim for comigo e me guardar nessa viagem que ora faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Eterno será o meu Elohim, e essa pedra que tenho posto como coluna será a casa de Elohim, e tudo que me deres, certamente te darei um décimo, o dízimo. Sim. Ou seja, aquilo que é necessário para eu sobreviver. Mas o que eu quero mostrar aqui, Léo, que ele fala assim: a partir desse momento, Elohim, eu vou até a terra onde o Senhor está me mandando, lá eu formarei a minha família, lá eu terei a minha casa, lá eu terei o meu sustento, mas o meu objetivo é para cá voltar, como o Senhor me prometeu. Irmãos, assim é para a minha vida, assim é para a sua vida. Elohim tem uma promessa para você, Elohim tem uma promessa para mim, que eu preciso me basear por ela. Eu sei a promessa de Elohim tem para a minha vida, e eu não quero desviar dela, pastora Sandra. Eu não quero fugir daquilo que Elohim tem prometido para mim, e eu sei que Elohim fala no teu coração e no meu. E nós temos que ter essa referência, não importa as tribulações que venhamos enfrentar, siga aquilo que Elohim prometeu. Você acha que Israel está lá lutando por quê? Porque existe uma promessa, Jorge, uma promessa de paz, uma promessa de bênção, uma promessa de herdar toda aquela terra, e lá eles têm que estar. Tem que lutar por ela, mas por enquanto nós ainda somos o quê? Calcanhar. Somos calcanhar. Não sei nem o plural de calcanhar, calcanhares? Somos calcanhares. O segundo ponto, irmãos, o segundo ponto que nós precisamos olhar é aqui, que as nossas escolhas, eu vou ser bem explícito nesse segundo ponto. As nossas escolhas, pastora Sandra, elas nos indicam qual será o nosso futuro. Olha só, em primeiro ponto, eu preciso ter a referência da palavra de Elohim. Segundo ponto, as nossas escolhas, elas nos indicarão o nosso futuro. Por isso que eu falei que Elohim pode prometer para você, pode prometer para mim, e nós temos o direito de escolher ou não, seu Antônio. É um direito nosso. Porém, as consequências, quem vai sofrer, quer elas sejam boas, quer elas não sejam, seremos nós. Existe uma promessa na vida de Saul, quando ele era rei? Sim, existiu a promessa. Porém, as escolhas de Saul fizeram com que as consequências de suas escolhas fossem sobre ele. As nossas escolhas indicam o nosso futuro. Existe uma bênção sobre a vida de Jacó? Sim, existe. Como existia uma bênção na vida de Esaú, como existia uma bênção na vida de Ismael. Mas as suas escolhas direcionam o seu futuro. E eu quero te mostrar por que Rebeca se apegou na promessa, e Rebeca se apegou em outro ponto, o verdadeiro testemunho que os filhos davam. Os testemunhos dados por Jacó e o testemunho dado por Esaú e Esaú. Ou seja, as nossas decisões influenciarão o nosso futuro. Por que eu estou te falando isso? Se você olhar lá em Gênesis no capítulo 25, volta lá na Paraxá, que eu acredito que foi Toledot. Não, Raí é Sara, essa Paraxá. É, 25. Deixa eu ver aqui. No verso 27. Essa Paraxá aqui já é Toledot. É isso. 25, verso 27. Só 27, que nós já lemos esse texto. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. A tradição de judaicas ensina que essa tendas aqui representa a tenda de Sem e Sete, não é? Eu acho que Sem e Sete é o mesmo.
e onde Jacó passou 14 anos estudando, aprendendo sobre o Errad de Israel. Mas fora dessa concepção, eu quero entender que aqui quando a palavra fala que ele era um homem sossegado, quer dizer que o seu procedimento era de acordo com aquilo que os seus pais tinham ensinado. Porém, Esaú era um homem caçador. Irmãos, não há nada errado, Jorge, aqui de Esaú ser caçador. Mas o lado aqui de ser caçador representa uma característica que Esaú possuía, de querer parecer forte, feroz, voraz, representa sangue. É diferente você caçar pela sua sobrevivência do que você caçar com o sentido de prazer de matar um animal, porque o seu desejo era de estar na guerra, atirando no ser humano. É diferente de você pegar uma arminha e sair correndo de brincadeira nessa. Irmãos, isso é sério. Eu entendi isso nessas brincadeiras de arminha, que esse é um desejo que nós temos de fazer com o nosso próximo, e a gente, para não fazer com ele, a gente usa esses brinquedos. Isso mostra uma essência que nós precisamos perder. Não estou falando que você vai perder a salvação com isso. Eu estou te falando que isso mostra uma essência que nós precisamos tirar da nossa vida. Porque nós precisamos ser sossegados, precisamos ter paz, precisamos ser homens espirituais, como nós veremos aqui mais na frente na nossa paraxá. Porque é isso que Elohim espera de nós. Essa característica de Esaú de ser um caçador demonstra um caráter feroz dele. Um caráter que deseja sobrepor o ser humano. Esse é um caráter que Esaú possuía. E o caráter de Jacó era diferente. Você vai ver que outro procedimento diferente foi quando Esaú, olha lá no capítulo 25 mesmo, onde estamos, no verso 28, a gente vai ver aqui o procedimento de Jacó. Isaac, que tinha gosto pela caça, amava a Esaú, mas Rebeca amava a Jacó. Jacó tinha feito um guisado, quando Esaú chegou do campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso chamou Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Irmãos, quando a gente olha isso aqui, você acha que Jacó estava pleiteando o quê, pastora Sandra? Ele estava pleiteando aquilo que era espiritual. Ele estava buscando aquilo que era eterno, aquilo que era verdadeiro, aquilo que era maravilhoso, aquilo que Elohim tinha dado a Esaú. E ele estava rejeitando. Mas Elohim já tinha predestinado no sentido de anteceder o acontecimento, pré-escolhido e ter dito a escolha de Jacó. Mas o que eu quero mostrar aqui, que enquanto Esaú estava ali rejeitando o direito de primogenitura, que era o reconhecimento naquele período de uma bênção, e é para nós até hoje, os primogênitos aqui se sintam privilegiados e agradeçam a Elohim. Mas eu quero te mostrar que nesse momento Esaú rejeitava e Jacó estava ansiando, estava desejando, estava clamando por aquilo que era espiritual que estava sobre Esaú. Fala, minha irmã. Fala no microfone, porque senão... Sobre a essência que você estava falando, que a gente precisa perder, tem um salmo de Davi que ele diz assim: bem-aventurado o homem que aperfeiçoa o seu caminho. Então isso tem a ver com aperfeiçoamento, talvez de caráter, né? Sim. E com refinamento de relacionamento que eu quero ter com Deus. Amém. Né? Então, que tipo de relacionamento eu quero ter com o Eterno? Amém. É mais próximo? Então eu preciso me refinar para estar mais próxima. Amém. Agora, se eu ajo grosseiramente em relação às coisas do reino, aí eu estou também escolhendo o meu caminho. Né? Estou escolhendo aquilo, o tipo de relacionamento que eu quero ter com o Eterno. Amém. O que é de... É o que, Léo? O que a irmã está falando, irmãos, eu quero que você veja. Ela está falando de um aperfeiçoamento. Você lembra que no início eu falei que Jacó, o nome mostra a essência do ser humano? Quando Jacó recebe o nome de calcanhar, ele realmente é o calcanhar. Quando eu e você entendemos a nossa essência, nós entenderemos que realmente somos calcanhares. Mas eu quero falar desse aperfeiçoamento que a Diana falou, desse progresso, dessa vida que nos fará ter outro nome,
que fará com que o nosso nome seja alterado, que nos fará ser enxergado de maneira não simplesmente material, Léo, simplesmente com Leomar, que Leomar é simplesmente uma característica que me identifica com Léo. Roberto é uma característica que me identifica com ele, mas eles não possuem nomes, porque eles são seres espirituais, embora esteja nesse corpo corruptível, pastora Sandra. Mas nós estamos vivendo num mundo em que nós precisamos buscar o aperfeiçoamento, que nós vamos ver um pouco mais à frente, que nos fará que venhamos deixar de ser calcanhar para aprendermos a obter o outro nome espiritual, que precisamos trabalhar para ele. Amém. Fala no microfone, não. Quando nós mudamos, o Joseph, o Rabino, quando nós mudamos o nome da congregação de Netívia para Rehovot, ele passou-nos um e-mail nos abençoando e depois ele disse assim, eu ainda não sei até agora o que implica a mudança do nome, Netívia para Rehovot. Eu não sei qual a implicação que tem para vocês ou para nós, mas que tem uma grande implicação. Implicação tem. Amém. Ele disse. Ele já sabia, como um judeu ele sabia. Oi. Obadias 1:7. Tá? Obrigada. Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganam. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão e puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Que era uma pessoa sem entendimento. Sem entendimento. Ela quis dizer que era uma pessoa sem entendimento. Não se via. Os rabinos ensinam que eles perceberam, além de Rebeca se apegar à promessa de Elohim, ela percebeu que pelo procedimento dele, ele não poderia ser o patriarca da nação de Israel. Se você olha lá no capítulo 26, verso 34, olha só o procedimento de Esaú. Quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Esse era o procedimento de Esaú. Ou seja, guarda isso, irmãos, você vai ver que isso é uma verdade para a sua vida e para a minha. Quando eu sigo as promessas de Elohim e as minhas decisões são favoráveis a essas promessas, eu vou conseguir conquistar aquilo que Elohim tem prometido para mim. Agora, quando eu sigo a promessa de Elohim, mas as minhas decisões são contrárias a essas promessas, elas influenciarão no meu futuro de forma negativa. Negativa. Hein, Francisco? E o interessante é que Elohim, ele analisa, ele olha, ele percebe nos mínimos detalhes do seu caráter. Ali, quando, exemplo disso, quando Gideão foi lutar com aqueles 300 ou 200... Foram com 300 homens que ele só possuía. Com 300. Mas antes, Elohim ali fez o quê? Fez uma escolha, uma seleção. Sim, amém. Aqueles que pegavam a água e bebiam porque estavam vigilantes o tempo todo e observando tudo em volta, esses foram. Aqueles que beberam, era direito de beber água, de qualquer forma. Mas Elohim ali fez essa seleção. Então, nos mínimos detalhes, Elohim Deus observa o nosso comportamento. Amém. Vocês entenderam esses dois pontos? Agora eu quero ir para o terceiro e último. Irmãos, quando cumprimos os pontos citados acima, a história das nossas vidas nos mostra algo muito profundo, pastora Sandra. Quando nós cumprimos esses dois pontos, Jorge, de ouvir a promessa de Elohim e dela fazermos a nossa referência primordial, inalterável, e eu tomo as decisões compatíveis com essas promessas, algo na nossa vida se tornará muito profundo e espiritual. E é o que acontece na vida de Jacó. Eu quero que você tente tirar seu sono. Se você quiser, eu bato palma aqui para você acordar. Mas eu preciso que você preste atenção nessa parte. Olhe comigo, irmãos. Eu quero ler com você, lá em 28. Leia só a palavra que você vai acordar, que essa palavra é tão profunda, essa passagem bíblica. Mas tão profunda, que você vai ver o Elohim falando no teu coração. Gênesis 28, no verso 10.
Eu não vou falar ainda não, Léo. Léo tá perguntando, esse terceiro ponto é o quê? Eu não vou falar ainda não. Segura aí. Eu estou te falando que quando você cumpre os 2 primeiros pontos, algo sobrenatural acontece sobre a sua vida. Sobrenatural, assim, no sentido maravilhoso, abençoador. Chiquinho, olha que agregador. Interessante, antes de você começar a ler o versículo 10, que no versículo 6, Esaú vai se conformar que a bênção foi dada a Jacó. Aqui, ó, Jacó vai a Padã Arã, Labão, filho de Betuel, arameu, versículo 5, irmão de Rebeca, mãe de Jacó, de Esaú. E vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá mulher para si, e que abençoando-lhe ordenara, dizendo, não tomes mulher entre as filhas de Canaã, e Jacó, obedecendo ao seu pai, foi. Vendo também Esaú, então ele já tinha aceitado, que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, ele vai fazer um esforço. Foi-se Esaú a Ismael. Olha só, tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmão de Nebaiote. Ele tentou imitar e se acalmou, né? Ali ele falou assim, deixa a bênção. Mas ele sabia que o procedimento dele não faria o verdadeiro patriarca da nação de Israel. Gênesis 28, no verso 10, irmãos, diz assim, ó, vamos ler toda essa palavra, ela é muito linda. Partiu Jacó de Bersebe e se foi a Arã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo de travesseiro, deitou-se ali para dormir e sonhou. Eis que uma escada estava posta. Irmãos, para aqui, ele sonhou. Pastor Sandro não teve, e teve um relâmpago, e teve 1000 anjos. Ele sonhou. Uma coisa muito humilde, né? E sonhou, eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Elohim subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Eterno, que lhe disse, eu sou o Eterno, o Elohim de Abraão, teu pai, o Elohim de Isaque. Essa terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti serão benditas todas a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Irmãos, no verso 12 diz assim, ó, e sonhou. Eis uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Elohim subiam e desciam do céu. Você sabe o que significa essa escada? Irmãos, existem vários significados. E todos esses significados são maravilhosos para mim e para você. Eu quero ler 2 para você. Olha só. A escada é uma metáfora de conexão entre nós e o Criador. Da nossa realidade material com a nossa verdadeira essência e a nossa realidade espiritual. Essa escada representa a nossa conexão entre nós e o nosso Criador. Da nossa realidade material aqui embaixo, porém com a nossa realidade espiritual que nós podemos alcançar aqui em cima. Representa os degraus que devem ser escalados para a obtenção do mundo vindouro. Simboliza algo muito profundo. Representa os degraus pelo qual eu e você precisamos escalar para que venhamos alcançar o homem espiritual e com isso o mundo vindouro. Vou ler outro conceito. Oi? São etapas. Irmãos, eu estou mostrando. Esse sonho de Jacó representa as etapas da vida dele que ele passaria. Esse sonho de Jacó representa as etapas que a nação de Israel passa até os dias de hoje. Esse sonho de Jacó representa as etapas das nossas vidas, pelo qual eu e você passamos. Pelos quais eu e você passamos. Ou seja, você lembra que semana passada, eu acho que foi com o Léo, que eu comentei, se nós herdamos também as bênçãos, também estamos herdando as dificuldades, as tribulações, os sofrimentos da vida. Não só o bônus das coisas, mas os ônus também. Estamos herdando tudo aquilo que os patriarcas herdaram e tudo aquilo que eles vivenciaram.
E nós estamos nessa escada, trilhando para alcançar uma superioridade espiritual, um homem espiritual. Porém, nós precisamos deixar de ser o Yaakov para sermos o quê? Israel, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Nós precisamos deixar de ser um homem material, não fala material simplesmente de carnal, de pecado, mas material mesmo, e passarmos a ser o quê? O homem espiritual. Elohim desejou, presta atenção, eu vou ler devagar. Elohim desejou revelar a Jacó o nível moral ético, isso está naquela Torá que a maioria de nós temos, que todo homem é capaz de alcançar. Vou repetir essa frase. Ó. Elohim desejou mostrar com essa escada, revelar a Yaakov o nível moral ético que todo homem é capaz de alcançar, se aspirar ao aperfeiçoamento. Cada ser humano, diz ele, encontra-se na situação de uma escada posta na terra, isto é, o corpo, a parte física do homem, está na terra, e depende de todas as coisas terrestres e materiais. Mas com a sua alma e seu espírito, existem particularidades de Elohim que ele concedeu. Mas isso o homem precisa galgar os seus degraus para alcançar. Essa escada representa o material e ela representa o espiritual, mas ela representa as etapas das nossas vidas pelas quais nós precisamos trilhar. Representa, como a pastora Sandra uma vez nos ensinou, as respostas das nossas orações, indo e vindo, e chegando, e Elohim nos direcionando nas nossas vidas. Porém, ela fala de um aperfeiçoamento, ela fala de um crescimento espiritual, ela fala de algo que todos nós precisamos vivenciar, para que venhamos alcançar a estatura de varão e varoa, perfeita na presença de nosso Elohim. A visão que Yaakov teve no seu sonho era a revelação de tudo que deveria ocorrer a ele e a sua descendência. A escada representa a escada da história da vida, que o homem precisa retornar à sua verdadeira essência. Irmãos. Jacó teve realmente essa visão, né? Ele teve essa visão e nós também temos, Roberto, ela está para nós. E porque lá no capítulo 30, no versículo 25, depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão, despede-me a fim de que eu vá para o meu lugar e para a minha terra. Para a minha terra. E porque ele estava seguindo a decisão, ele queria escolher, ele escolheu viver as promessas de Elohim. Irmãos, o que é mais maravilhoso? Dificuldade. E pastora Sandra, Elohim manda ele para uma terra onde ele ia conviver com seu tio, que era um homem ganancioso, que era um homem enganador, que era um homem que pensava simplesmente nos seus bens, ou seja, em poder, em tudo aquilo que é de mais degradável na vida humana, que é simplesmente de pensar no seu bem-estar e no dinheiro e esquecer do seu próximo. Elohim estava levando ali para que ele aprendesse a viver com a luta do dia a dia, para que o seu caráter fosse moldado. Sabe qual que é o problema, Ritona? Nós não queremos viver perto de Labão. Nós não queremos ser moldados, nós não queremos lutar as dificuldades da vida, nós queremos coisas instantâneas, nós somos pragmáticos, nós somos imediatistas, nós não queremos passar por um processo que é bom para nós e produz algo de muito maravilhoso, que nos faz ser grato ao Elohim por tudo que vivenciamos. Sonhos. Por isso que existe líderes, pastora Sandra. Por que eles não prosseguem com os sonhos e as visões que eles tiveram e se desviam delas? Porque vão ter que passar por lutas e sofrimentos para alcançar um relacionamento com Mas o povo não quer, pastora Sandra. Se ensinarmos, irmãos, e essa congregação, que Elohim venha abençoá-la cada vez mais, para que sempre ensine as dificuldades. Por que as igrejas aí fora estão lotadas? Porque é fácil. Eu levo um casal lá que passa debaixo de um pano de ouro e ali ele sai restaurado. Eu levo um casal que começa a dançar a música do Roberto Carlos e ali ele sai feliz da vida amando o esposo e a esposa. Eu levo lá uma oração onde Deus até paga a dívida do próximo, da pessoa que está devendo. Ou seja, porque nós queremos as coisas de maneira mais fáceis. Nós não queremos passar pelas dificuldades, pelas doenças, pelas tribulações, pelas dificuldades de enfrentar o irmão. Tem irmãos aqui na igreja que não vêm porque o Francisco está pregando.
Tem irmãos aqui que não vêm porque o Roberto vai fazer o serviço aqui da Torá. Tem irmãos que chegam mais tarde porque o Eduardo está no louvor. E eu só quero ouvir a pregação da pastora Sandra. Sabe o céu que eles vão Sabe o habitar, céu né? que vocês vão buscar, irmãos. Onde sabe você o vai céu, viver né? com o pior cidadão que existe, que é as trevas. Exatamente. Ali você vai viver o pior cidadão que existe na face da terra. Se você não aprender a viver com seus irmãos aqui, em cumprir de Sedacá, em vivermos a nossa essência e galgarmos os degraus que precisamos galgar. Como corpo, aquele que vive só, ele está jogando destruição para a sua vida. E tem pessoas, irmãos, tem pessoas que, infelizmente, pegam uma coisa, um contexto bíblico, e faz daquele contexto bíblico, pastora Sansa, como se fosse a essência dela, para que fuja daquilo que é mais importante. Vou te dar um exemplo. Você já viu que as pessoas que são sós, que são solitárias, elas procuram conviver com animais? E juntam um monte de animais, que é lícito, que é bíblico você cuidar dos animais. Isso é uma lei que está na lei de Noa, devemos cuidar dos animais. Mas fazem daquilo ali como fosse um refúgio, para que eu não me envolva com o ser humano. Chiquinho, olha o que diz Provérbios 18:1. O que vive isolado busca seu próprio desejo. E insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Amém. Irmãos, é ou não é verdade de quem usa os animais dessa forma? Tem 10 gatos em casa porque não tem um parente que o visita. Na verdade, quer matar a sua solidão. Por quê? Porque o gato não reclama, o gato não fala quando você está errado, o cachorro sempre quando você chega ele está pulando no seu colo. Quando você fica 2 dias fora, ele chega com alegria. Uma vez um homem me falou isso. Ele estava passando problema com a mulher. Aí ele chegou e falou assim, depois ela pergunta porque eu tenho mais carinho com o cachorro do que com ela. O que o cachorro faz quando eu chego? Desse jeito, eu não vou falar porque é parente. Desse jeito. É parente. Dessa forma ele falou. Eu falei, misericórdia. O que um cidadão desse espera? Viver com um cachorro quando ele estiver doente? Eu prefiro a minha mãe. Eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso de vocês. Eu preciso das orações de vocês. Nós precisamos das orações uns dos outros. Não conseguimos ser aperfeiçoados sozinhos. Própria sabedoria. Irmãos, precisamos aprender a trilhar, Roberto. Trilhar esse caminho verdadeiro e maravilhoso para nós. Olha comigo, irmãos, em Gênesis no capítulo 32, vai lá comigo. Você vai ver aqui por que Jacó foi tão abençoado por Elohim. Mas pergunta a ele sobre a sua vida. Faraó deu o vacilo de perguntar. Ele falou que difíceis e maus foram os dias e nem chegaram aos dias dos seus pais. Maus, porque foi difícil. Porque ele teve que andar nessa escada. Subir a escada é difícil, é fácil descê-la. Porque a gravidade te leva sozinho. Dos 3 patriarcas, os judeus consideram que o Jacó foi o que mais teve uma vida atribulada. Dos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. É pela promessa que estava sobre ele, dele descendia muito. Não vou entrar nesse mérito. Pastor, 10 tribulações teve Abraão. Mas ele passou por muitas dificuldades. Como nós também passamos. É isso que eu estou querendo falar, irmãos. Qual a diferença de Jacó para Francisco? O tempo. O tempo de existência. A diferença é essa. Qual a diferença da nação de Israel para essa congregação? O tamanho. Mas nós estamos engajados no mesmo corpo. Sofremos, Yeshua nos ensinou, Paulo nos ensinou, posso falar para a mão que eu não preciso do olho. Se o olho está sofrendo, todo o corpo não sentirá. Se o pé está passando dificuldade, se a nação de Israel está em guerra, eu estou também. Se eles estão felizes, nós estamos felizes. Se estamos tristes, porque fazemos parte desse corpo. Francisco, a comunidade de Yeshua precisa entender que nós somos os menores. Nós temos que aprender a servir o maior, que é Israel. Amém. Eles são primogênitos, né? Irmãos, quando a gente visualiza, nós somos calcanhares, Léo está falando. Só que nós precisamos deixar de ser, Léo. Mas só que não é... A Ritona ontem ligou para mim, que eu estava na intercessão, e eu comecei a chorar. Aí ela falou assim, meu filho, você está bem? Ritona, hoje eu tenho a resposta, porque eu ainda sou calcanhar, Ritona.
Mas eu desejo ser um dia o Israel, irmãos. Eu desejo ser um vitorioso. Eu acredito que muitos de nós ainda somos calcanhar. Temos as dificuldades, mas nós não podemos desistir dessa luta. Ela é difícil, ela é duradoura, ela leva um tempo. Mas se eu seguir a promessa, que mesmo com as minhas dificuldades, escolher as promessas de Elohim, eu serei Israel. Eu terei a vitória do Criador. Aquele que desiste, Yeshua falou que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Elohim. Mas o que você quer ser? Sempre calcanhar? Ou você quer um dia ser vitorioso? Eu quero um dia ser vitorioso. Vou chorar aqui até quando for necessário. Mas pode ficar, Ritona, e ora sempre por mim. Mas, pastora, fique, ore por mim, porque, irmãos, eu preciso de vocês. Orar mais. Eu preciso de vocês. Eu não estou aqui excluindo ninguém. Eu preciso, orem por mim sempre que vocês acharem que eu estou passando por dificuldade. E estou, porque eu sou filho de Jacó, como vocês são, como nós somos. E passaremos dificuldades. Agora que se o dia que você vê Francisco, vamos ganhar dinheiro. Aí você se preocupa mais comigo, me corrija. Pode me corrigir no choro também, Ritona. Irmãos, eu preciso de vocês, nós precisamos um do outro. Nós precisamos desse povo que está aí, que não conhece a palavra de Elohim. Não pense que é aqui na congregação. Nós temos a tzedaká numa perna e o amor de Elohim na outra. Tira um dos dois. Se viveremos. Tira e viva só a sua fé. Você vai viver só para você e você vai morrer no inferno. Agora, se a sua fé contribui para o crescimento dessa sociedade, você está cumprindo com a palavra como fez Jacó. Quando ele vai para a terra de Padã Arã, Léo, que ele olha aqueles homens lá no poço, ele fala assim, os inimigos. Ele falou assim, os seus doidos, os seus estrangeiros. O que ele chamou? Irmãos. Meus irmãos. Fé diferente, outra crença, outra nação, outros pais, outro parentesco, mas ele chama de irmãos. Não, ele encontra os habitantes de Padã Arã. Ele não encontra com os parentes, não. Ele encontra com os habitantes de Padã Arã e ele chama, os habitantes de Padã Arã, ele chama de irmãos. Depois que ele encontra com Rebeca, que era parente. Ele vai remover uma pedra, que era difícil remover um homem sozinho. Irmãos, Gênesis capítulo 32, e eu vou pegar a paraxá posterior um pouquinho. Mas essa parte é tão linda, eu vou ler tudo com vocês, tá? Até o verso 32. Gênesis 32, do verso 1 a 32. Você vai ver aqui, Léo, chega naquele terceiro ponto que você queria que eu antecipasse. Eu vou antecipar daqui a pouco. Jacó também seguiu o seu caminho e os anjos de Elohim o encontraram. Quando Jacó os viu, disse, este é o acampamento de Elohim, e chamou aquele lugar Maanaim. Irmãos, o que é mais maravilhoso, aqui está aquele homem que passou todas as suas dificuldades, foi para a terra de Padã Arã. Lá ele foi enganado. Lá ele passou dificuldades, lá ele teve que trabalhar 14 anos pela tua casa, depois mais 6 ainda para começar a adquirir bens. Lá ele teve que viver sem uma proteção, lá ele tinha que pagar quando o animal era roubado, ou quando o animal era morto, ele tinha que pagar do próprio bolso. Ou seja, tudo aquilo que era necessário para que um homem aprendesse a ter um caráter moldado, Elohim trouxe para ele. Por isso que eu entendo que as dificuldades e tribulações, nós temos a mania ocidental de entender que as dificuldades e tribulações que enfrentamos, pastora Sandra, é coisa das trevas. Sim, podem ser. Mas na grande maioria são dificuldades da nossa vida. Nesse peito que era necessário. Amém. 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 A pastora está falando que ele serviu como um servo, com todo respeito, mesmo entendendo o mau caráter de Labão. Ele respeitou até o último momento, até o último instante, onde ele faz até uma aliança com Labão ainda. Quando a gente visualiza, irmãos, essa questão do caráter de Jacó, essas lutas, eu começo a entender as dificuldades que eu passo. Agora eu posso falar. Quando nós passamos as dificuldades das nossas tribulações, é o crescimento espiritual. Nós temos que nos sentir, eu estou falando sério, nós temos que nos sentir privilegiados,
Eu não tenho aqui, não estou falando de dificuldade da carne, mas estou falando de dificuldade na vida. Lógico, quando eu falo da carne, que você vai ter que lutar contra o seu eu também, as suas dificuldades, seus desejos carnais. Às vezes você vai errar, vai ceder a eles, mas insista e siga o caminho da promessa. Sirva a Elohim, que Elohim há de te dar vitória. Irmãos, mas nós precisamos trilhar esse caminho e vivê-lo, não podemos fugir. Nós temos a cultura ocidental, nós temos essa cultura que todas as tribulações que passamos, ela vem do inferno. Ela vem de Satanás. O coitado já está condenado, a gente quer condenar mais ainda. Mais ainda, coitado não, é forma de falar. Mas, irmãos, quando a gente visualiza que essas tribulações servem para moldar os nossos caráteres, a gente entende que isso é para o nosso bem, porque Elohim corrige a quem ama, mas ele despreza aquele que é o bastardo, aquele que ele não quer aprender, aquele que resiste a Elohim. Yeshua ensinando, quando viu aquele homem que orava, falava assim: eu não sou como esse homem, eu jejum todos os dias, eu sou o homem que faça de sedacá, eu oro 3 vezes ao dia, eu faço não sei o que, e aquele falava: Senhor, me perdoe que eu sou um pecador, mesmo com as minhas dificuldades e tribulações, eu não quero desistir de servir o teu reino, eu não quero olhar para trás, eu não quero abrir mão do arado, mas eu quero seguir. Yeshua falou: esse foi o que desceu para casa em paz. Ele está falando das questões que são opostas a nós. É porque nós visualizamos as coisas e lançamos mão daquilo que é visível. E às vezes a que nós não estamos vendo são as eternas. Então há uma oposição a isso aí, na forma de ver. E isso é duro para nós. Mas é bom que nós enfrentemos estas coisas. Para termos uma descendência santa. Para glorificarmos o nome do Eterno para sempre. Para que sejamos prósperos. E cheguemos a vestir a roupagem da justiça. Que assim cada um de nós lute com todas as forças para sermos vencedores e termos roupas para nos vestir. Para sermos vencedores. Você vai ver como que ele voltou rico, Jorge. Vamos ler aqui. Você tocou no assunto bom que eu quero falar. Em Gênesis capítulo 32... diz assim o verso 1: Jacó também seguiu o seu caminho e os anjos de Elohim o encontraram. Jacó os viu e disse: este é o campamento de Deus. Chamou aquele lugar de Manaim. Verso 3: Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Ordenou-lhes, dizendo: assim direis a meu senhor Esaú. Aí aqui está o menor que vai servir, tá? Ao maior que diz assim: assim direis ao meu senhor Esaú. Por isso, Léo, que a gente falou que o servir é espiritual. É servir de não o servir como a sociedade espera de ser servido, de tudo na mão. Mas é servir de passar, de ser o menor, de ser o garçom nessa autoridade espiritual. Ordenou-lhe, dizendo: assim direis a meu senhor Esaú. Assim diz Jacó teu servo: com peregrino morei com Labão e estive lá até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e bodes, servos e servas. Envio essa mensagem a meu senhor para achar graça aos teus olhos. O mensageiro voltara a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele veio encontrar-te, 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e se angustiou, e repartiu em 2 bandos o povo com ele estava, as ovelhas, os bois e os camelos. Porque dizia: se Esaú vier a um bando, e eu o feri, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: o Elohim de meu pai Abraão, ó Elohim de meu pai Abraão, Elohim de meu pai Isaque, ó Eterno que me disseste: volta para a tua terra, ou seja, para as promessas, e para a tua parentela, e eu te farei bem. Sou indigno de todas as beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Com o meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, das mãos de meu irmão, das mãos de Esaú, pois eu o temo, para que não venha ele matar-me, e a mãe com os filhos. Mas tu disseste: certamente te farei bem.
e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Ele passou ali daquela noite, e tomou do que tinha um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras, e 20 bodes, 200 ovelhas, e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentinhos. Homem rico, né, Jorge? Muito rico. Eles entregou ao cuidado do seu servo, cada manada à parte, e disse aos seus servos: passai adiante de mim, e ponde espaço entre a manada e manada. Ordenou o primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és, para onde vais e de quem são esses diante de ti? Responderá: são de teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor Esaú, e ele mesmo vem atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham atrás das manadas: desta maneira falareis a Esaú, quando vos encontrardes com ele. E direis também: o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu aplacarei com um presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Assim passou o presente diante dele. Ele, porém, ficou naquela noite no acampamento. Agora presta atenção no que nós vamos ler. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, e também suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o romper do dia. Irmãos, presta atenção em tudo que a Torá está te falando, tá? Presta atenção nesses versos. Quando um homem viu que não prevaleceria contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Calcanhar. Então o homem disse: não te chamarás mais Calcanhar, mas Israel, vitorioso, aquele que lutaste com Elohim e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: diz-me, peço o teu nome. Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a face de Elohim. Vi Elohim face a face, e a minha vida foi poupada. Saiu o sol quando ele transpôs Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril que está sobre a juntura da coxa. Ou seja, irmãos, neste momento, presta atenção em todos esses versos. Se a gente for estudar aqui, pode vir milhões de rabinos. Milhões de rabinos, Jorge. Nunca vai dar o verdadeiro, não o verdadeiro, a profundidade do significado desse texto. Nunca vai dar o significado tão maravilhoso que ele possui. Mas eu quero te mostrar algumas coisas que nós podemos encaixar para as nossas vidas, como quase tudo. Mas eu quero mostrar alguns aspectos aqui que às vezes passam despercebidos. Nesse momento, Jacó está fazendo o quê? Ele está lutando com um homem que depois aqui também é traduzido como um anjo, algo sobrenatural. Mas aqui é uma luta. E nesse momento, Jorge, ele fala assim: me abençoa. Você já lutou com alguém, Jorge, na sua vida? Já. Quando você terminou a briga, você falou assim: vem cá me abençoar. O que você falou com ele? Casca fora daqui, ou você fugiu fora. Cascou. Ou seja, na luta ele para e fala assim: me abençoa, pastora Sandra. Me abençoa. Ele sabia o contexto daquela luta, o que ela representava, quem que lutava com ele. Mas eu não quero que você só prende nesse contexto, eu quero que você olhe a pergunta do anjo, daquele homem que lutava com ele, e fala assim: qual o teu nome? O que ele responde? Calcanhar. Meu nome é Jacó. Meu nome é aquele homem que nasceu para ser o segundo. Meu nome é aquele homem que é simples, que é tímido. Meu nome é aquele homem manso. Meu nome é aquele homem que quer ficar parado e não quer vencer na vida. Meu nome é aquele homem que quer simplesmente ficar numa situação confortável. Não estou falando que Jacó fez isso, mas eu estou falando que é assim conosco. Eu sou o homem, Senhor, que não tenho capacidade de te servir. Eu sou o homem que não tenho capacidade de falar a tua palavra. Eu sou a mulher, Senhor, que sou pequena. Eu sou a mulher que passei as dificuldades da minha vida. Mas o anjo fala: o teu nome não é Jacó, o teu nome é Israel. Você é vitorioso, porque você passou pela escada da vida. Você alcançou o topo. Você lutou com Elohim, com o homem, e prevaleceste.
Você sabe o que quer dizer lutar com o Elohim? É você vencer todas as dificuldades que vêm sobre a sua vida em prol da promessa que Elohim te deu. Lutar com os homens quer dizer que você sendo fiel a Elohim, os homens te serão por dificuldade, por barreira. E se você venceste, você vai ser vitorioso, porque o teu nome mostra a tua essência. Pastora Sandra, o nome mostra a nossa essência. Irmãos, eu ainda sou um calcanhar. Talvez você ainda é um calcanhar, mas nós estamos aqui sentados Shabat após Shabat para sermos vitoriosos, para sermos vencedores, para alcançar a estatura de varão perfeito na presença do nosso Elohim, para alcançar o topo da escada, para sair do material, para sair daquilo que é físico e passageiro e conquistar aquilo que é eterno. O que queremos ser? O primeiro homem material, Jacó calcanhar, ou queremos ser Israel? O anjo falou, não chamarás mais Jacó, chamarás Israel, porque a sua essência agora é uma essência de vitorioso. Fala, meu irmão. Pode ler. Eu leio. Fala que eu repito. É Deuteronômio 28, 13. O Eterno te porá por cabeça, e não por cauda. Estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Eterno teu Elohim, que hoje te ordeno, para os guardar e o cumprir. Amém. Irmãos, nós somos... Ele viu o Elohim face, eu não vi o Elohim. Na concepção do autor, mas... Elohim, ninguém pode ver a face de Elohim sobreviver. Nem Moisés a viu. Só Yeshua, Hamashiach, quando ele estava com Elohim antes da criação do mundo. Como que é aquela linguagem que a senhora fala, pastora? Jó está falando que é para que haja um entendimento, mas não que... Elohim não tem face, tá, Jorge? Face assim. Elohim não tem uma figura pela qual nós podemos enxergá-lo. Ele é incorpóreo, ele não tem corpo. Depois a gente entra mais nesse contexto. Depois eu e você podemos conversar sobre isso. Mas, irmãos, quando você pare aqui, olha, é tão linda essa parte que diz assim, ó. Jacó, porém, ficou só e lutou com aquele homem até o romper do dia. Pastora Sandra, por que a Torá bota romper do dia? Ele lutou com ele e terminou a briga, terminou a luta. Mas romper as trevas. Enquanto estavam as trevas, ele lutava. E quando as trevas foram rompendo, começou a nascer o novo Israel. Um homem vencedor. O nascer do dia. O sol da justiça que a Ritona tem orado, que nós temos orado. Que quer dizer que as trevas precisam ser deixadas. As trevas, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os nossos questionamentos, para que a gente venha a ser a luz. Irmãos, eu não tenho tempo mais, que eu já passei um pouquinho do tempo. Israel significa vencedor. Aquele que lutou com Elohim e com os homens. Aí eu resumo, Léo, quando cumprimos. O terceiro ponto. Quando cumprimos todos os pontos citados, a história das nossas vidas nos leva a deixar de sermos calcanhar e passamos a ser Israel, vitoriosos. Irmão, se você está passando a dificuldade, não importa se é morte, se é tribulação, se é suas fraquezas, não desista, não olhe a mão para trás, não fala, Senhor, o Senhor não vai me dar uma família, o Senhor vai te dar uma família. Permaneça fiel à promessa, permaneça fiel ao nosso Elohim. Eu queria falar de 1 Coríntios, rapidinho, só para eu não encerrar, só para você ver o que acontece aqui nessa passagem de Bereshit 32. Em Bereshit 32, no capítulo 15 de 1 Coríntios. Olha o verso 45, irmãos. 15:45, que aqui fala de Jacó calcanhar, pastora Sandra, e de Israel. Aqui ele fala Jacó calcanhar e de Israel. 1 Coríntios capítulo 15. Diz assim o verso 45. Aqui diz o 45. Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão. Para e olha na nossa paraxá. O primeiro homem, Jacó, foi feito alma vivente. O último Adão, Israel, espírito vivificante.
Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Esse animal aqui não é pecado, é material, simples. E depois espiritual. O primeiro homem, segundo a terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual os celestiais, tal também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Elohim, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num só momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar do último chofar, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão, incorruptível, e nós seremos transformados. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a Torá. Mas parando aqui, o primeiro homem, Jacó, ele deixou, ele viveu, ele passou as dificuldades para que ele alcançasse a ser o homem Israel. Nós temos o primeiro homem Adão e temos o homem Yeshua HaMashiach, o nosso Messias. Que possamos ser como o nosso Mashiach, obediente ao nosso Elohim, e alcançarmos a estatura de varão e de varoa perfeita na presença do nosso Elohim. Amém? Enfrentar o combate, sustentar o combate. Como falou Paulo? Combati um bom combate, guardei a fé, carreira.